Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao grupo de estudo do Livro dos Espíritos, esse livro base. E para nós começarmos os nossos estudos, vamos, como sempre, fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, como queiramos chamá-lo. Agradecer por nos acompanhar nessa estadia terrena, com tanto amor, com tanto carinho. Vamos agradecer a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor, por nos envolver com seu manto azul de luz todos os dias. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos. E agradecendo a Deus pelo dom da vida. E com muito respeito e gratidão, pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Gerson, pode continuar aí para nós que estamos vendo aí sobre os três reinos, né? Estamos falando agora aí do animal, reino animal. Sim, vamos lá na questão 595. Aqui, ó. Os animais têm o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: eles não são simples máquinas, como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. O que eu entendi aqui, né? Que sim, os animais têm o livre-arbítrio, mas ele é totalmente relacionado aos seus instintos. Então, assim, por exemplo, né? O animal tem um instinto da autodefesa. Ele tem a decisão, ele tem o livre-arbítrio de contra-atacar ou fugir, né? De um confronto. Então, ele até tem esse poder de escolha, mas está totalmente condicionado, está limitado Uhum. à questão do instinto dele. Então, isso limita muito a sua escolha. E essa é a diferença da questão com o homem, né? Porque ele sempre está obedecendo a um instinto. Então, de novo, o exemplo da época da reprodução, né? A fêmea entra no cio. Ela não tem escolha se vai ou não vai reproduzir. Ela vai obedecer os seus hormônios, o seu instinto de sobrevivência e vai reproduzir. Vai reproduzir. A única escolha que ela vai ter vamos lá, pegando o exemplo dos pássaros, o macho que canta mais bonito, o macho que seduz ela com uma dança, né? Que a gente vê aí nos canais aí no National Geographic, né? Ah, os grandes felinos, né? Então a fêmea vai escolher quem? Aquele mais forte, já pensando em criar uma prole mais forte. Então, é essa a única decisão dela, o livre-arbítrio. Quem vai ser o macho? Agora, acasalar é fato. Não tem escolha. Ela vai seguir os instintos dela, diferente do homem, né? Que tem
esse poder de raciocínio, né? Esse poder de definir as suas escolhas independente dos seus instintos, né? E aí, seguindo na linha, no exemplo do instinto da autodefesa, né? O homem, quando tem aquele momento de explosão, querer agredir uma pessoa, ele até tem esse instinto de querer revidar ou agredir uma pessoa. Só que ele para, raciocina e vê, tá errado, tá errado. Engole o choro, engole a raiva e esquece. Qualquer coisa que você fizer daqui para frente vai dizer contra você, é errado. Então, não dá ele, ele tem essa escolha, né, de não revidar. E, e assim, e nessa linha do livre-arbítrio, né, desse poder do homem raciocinar, ele é um ser que ele tem o poder de mudar o ambiente, a natureza. Se o mundo fosse mundo sem o homem, continuaria os animais se reproduzindo naquele equilíbrio, né? Aquela obediência na cadeia de- esqueci agora, né? Ah, Os, ah, os animais ali, né? Uns se alimentando de outros, mas eis que surge o homem com com esse raciocínio todo, com capacidade de interferir na sua reprodução, seja sendo para mais, sendo para menos, nas, na inteligência, nas descobertas de fórmulas que combatem doenças, aumenta a expectativa de vida, né? Teve um momento que o homem com 20, antes dos 30 anos, já era a fase final, a expectativa de vida era até 30 anos, né? Lá, bem lá nos primórdios, né? Hoje, pessoas centenárias, pessoas com 90 anos, né? Então, esse poder de raciocínio do homem associado ao livre-arbítrio é que faz essa diferença entre nós e os animais, esse poder do raciocínio e, consequentemente, interferir no ambiente que vivemos, na natureza. Essa é a grande diferença. Mas os animais têm, sim, o livre-arbítrio. Isso mesmo, Gerson. Filosofou aí, hein? Então, olha só, é isso também que eu entendi, porque os animais, mesmo quando eles vão lá com o bando, né, deles, eles vão para um determinado lugar com outros animais, até de repente para cocriação, né, reprodução aí. Esse comportamento ele está sempre ligado à satisfação das necessidades básicas dele, porque ele não vai ter esse progresso moral ou espiritual consciente, diferente dessa liberdade, né, do livre-arbítrio do homem que tem a responsabilidade sobre os seus atos. O animal ele não tem essa responsabilidade. Então, às vezes parece, né, que ele está ali pensando, mas é pura instinto de acordo com as necessidades mesmo, né? O ser humano, na verdade, ele tem os mesmos instintos, né, que os animais. Ele tem praticamente as mesmas necessidades. Só que a diferenciação é que o ser humano ele vai usar da censura, né? Como o Gerson falou, se ele está com muita raiva de alguém, se ele pensa até em matar alguém, ele vai pensar nas consequências do ato dele, muitas vezes. Então, ele tem aquela censura. Quando ele faz realmente, por exemplo, um assassinato, é o instinto dele animal que prevaleceu sobre a censura, né? O ser humano está com instinto sexual, ele não vai pegar qualquer pessoa ali e vai fazer em qualquer lugar. Ele sabe que vai ser um estupro, a pessoa vai ter que consentir, né? Então é diferente do animal que pega, né, qualquer fêmea, por exemplo, no caso do macho, e vai fazer onde ele tiver.
independente de quantas pessoas, quantos animais estiverem ao seu redor. Então, a necessidade básica do animal e do ser humano praticamente são iguais. Só que o ser humano ele tem, como o Gerson falou, a razão, a censura, A né, que vai moral, né? ponderar nas suas escolhas, né? Isso mesmo. Não deixa de ser um livre-arbítrio dos animais e do ser humano, esses instintos, né? Verdade. Por exemplo, um, uma ração de água e de comida. O animal, ele vai ter aquele processo de escolha. Se ele está com fome, ele vai na comida. Se ele está com sede, ele vai na água. O ser Uhum. é a mesma coisa, só que o ser humano vai escolher uma água mais potável, uma água mineral muitas vezes, um alimento mais sofisticado, de acordo com a sua vontade, né? E Eu aí, acho. Ui. pode Ai, falar, Sueli. não, seguindo um pouco o que a Susi falou, assim, né, nesse livre-arbítrio, numa castração, o macho vai procurar a fêmea, só que muitas espécies, não sei se são todas, parece que a fêmea permite certos machos, né? Não é assim, chega checando, Sim. né? Tem, parece assim que tem que ter alguma diferença, pássaros, parece assim que conforme o canto, tem todo um ritualzinho, né? Eu acho que aí também entra. E se ela não quer, não quer, né? Tem, não sei, eu já vi uma reportagem assim, não sei se é algum odor que falta alguma coisa que ela sabe qual que ela quer, né? Não é racional como o ser humano tem, mas eu acho que é bem instintivo, é um livre-arbítrio bem rudimentar, né? Então, tudo tem a sua sequência, né? Cada um, assim como os mais evoluídos do que seres humanos do que nós, já é mais apurado, livre-arbítrio, isso, aquilo, parece até que já sabe. Isso Eu mesmo. acho que é por aí. Bem interessante esses exemplos aí que vocês trouxeram hoje. E olha só, na 596, Kardec ele pergunta: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Aí é interessante essa pergunta do Kardec, né? Ele quer saber por que as aves, né? Por exemplo, os papagaios aí, eles repetem, imitam o humano, do que, por exemplo, os macacos que são mais, tem ali o corpo humano mais aproximado do nosso corpo, né? É interessante essa pergunta dele. A conformação particular nos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símil imita os gestos, certo? Pássaros imitam a voz. Então é interessante que essa resposta aqui que a espiritualidade dá, que ele fala assim da conformação. Conformação dos órgãos se refere à disposição daquelas partes de um corpo, estrutura física, como por exemplo o animal, a ave ela se difere aí de um símio pelo seu bico, né? Então, assim, aquele bico dela, das aves, permite que elas emitem o som. Já dos símios, não. Então, isso dá uma vantagem ali em relação a esses símios, que embora eles tenham uma anatomia semelhante como a nossa, né, do corpo físico, eles não possuem essa capacidade vocal como as aves. Então, assim, esse instinto que a ave tem é o instinto da imitação.
Você vê como é interessante, porque a gente está conversando, né? Até conversamos aí do livre-arbítrio, que está tudo ligado ao instinto, à sobrevivência. Mas essas aves, elas têm esse instinto de imitação. Como eu já citei, por exemplo, o papagaio. Ele tem aquele instinto natural de imitar os sons do ambiente, né? O que você fala, ele repete, né? Tanto que a gente usa, tá igual papagaio, não para de falar. Então é até engraçadinho de ver, né, gente? Parece gente ali dentro falando mesmo, né? É engraçadinho. E esse instinto, ele está muito ligado a essa estrutura física que permite que a fala humana ela é surpreendente, né? Pela fidelidade ali que eles imitam mesmo. Agora, já os símios, que são os saguis, os macacos, chimpanzés. Gente, vocês já viram os saguis? Aqui, né, Gerson, na frente da nossa casa, aqui no condomínio, tem bastante sagui, bastante, né? Eles vêm direto, né, nas árvores aqui. Mas eu também já tive a oportunidade, quando criança, da gente ter, na época, a gente tinha um sagui, e ele ficou ali. Depois ele foi embora, porque realmente o lugar dele é na mata, né? Mas, gente, é engraçadinho como ele come, né? Ele pega assim um alimento, ele pega com a mão e ele vai comendo igual ser humano mesmo, gente. Aí eu ficava olhando assim, eu me lembro dessa cena, né, até hoje. Gente, parece ser. Aí eu fico, gente, olha só, ele pega o alimento, leva na boca, fica olhando para você e vai comendo, parece que tá tipo assim conversando com você com os olhos, né? E tá ali comendo. É engraçadinho. Então, eles tendem a imitar esses gestos e comportamentos, mas não sons. Diferente das aves, que têm a capacidade de imitar os sons, né? Esse instinto. Então, isso aqui, essa questão, mostra para gente que a imitação dos animais, ela se manifesta de formas diferentes, é conforme as suas características físicas e instintivas, né? Então foi isso aí que eu entendi. É interessante, me ocorreu assim também, né? As aves, elas têm vários sons, né? O canto delas é bastante diferenciada de um pássaro para o outro. E quantos homens, né, até vão na TV, nos lugares, que imitam também os animais, né, essas aves, né? Então eles imitem o canto de cada pássaro, né? O bem-te-vi, eles imitam todos, não só os pássaros, mas os macaquinhos, vários tipos de animais, a onça. Então o ser humano também imita, né? Ah, é o contrário, né? Os animaizinhos também. Então, você vê que há uma relação muito grande dos dois, né? Tanto do homem como do animal. Se o animal imita o ser humano, também o oposto é verdadeiro, né? Me ocorreu essa ideia. É isso aí. Sueli, E pode fazer a 597 para gente? Posso sim. 597. Pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente de matéria, sim, e que sobrevive ao corpo. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí os espíritos respondem: é também uma alma se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Né? Aqui, os espíritos confirmam que tem uma inteligência, né? E sobrevive ao corpo. E que se quiser chamar, né, de alma, tem que lembrar
que pode ser chamado dependendo da forma que se diz o que é essa alma. Lembrando sempre que é inferior a do ser humano, do homem, né? E que com o tempo vai evoluindo, né? Eu estava falando, acho que era o Miramês, que fala que mesmo no plano tem vários animais. Então, assim, eles lá também evoluem, né? Que eles podem ser usados para trabalho. Então, os espíritos humanos evoluídos geralmente está acompanhado assim para os trabalhos com animais também mais evoluídos, que existe uma evolução entre eles também. Só que assim, olhando essa, querendo ter uma comparação, a distância entre a alma dos animais para o humano é a mesma coisa que a gente tem entre a alma e do homem e Deus. Né? A gente pensa em Deus, mas a gente está muito distante, né? Dessa percepção, desse sentimento. A gente sabe que ele é o Criador, mas é muita distância. Então, se pode equiparar do animal e o ser humano, sempre seguindo aquela evolução, mas que tem distância, mesmo que muitas vezes a gente percebe que o animal tem a inteligência, não é só o instinto, né? Embora o instinto predomina, mas é diferente do homem, né? Porque não chega, depende muito do ser humano. Assim, no cuidado, né? Porque está muito longe, assim, tá a evolução está numa escala o animal e o ser humano, né? Sua alma, tudo está um degrau acima, vamos dizer. Uhum. Ele compara essa distância É, do animal para o ser humano e compara a mesma distância de nós para Deus, imagina o quanto temos ainda a percorrer, né? É imenso, né? É uma imensidão ainda a oh, percorrer para começar a entender, né? já pensou quantas e quantas reencarnações ainda a Sim, gente... eu imagino, né? Assim como o animal também um dia será um humano, né? Uma, É, ele também vai chegar, né? com certeza. Em relação à inteligência do animal, a gente percebe bem por que ele aprende, né? No circo, no laboratório, o ratinho é ensinado. Por que ele aprende? Ele aprende sempre com a recompensa, com a necessidade dele. Ou recompensa ou punição, é o que eles recebem no circo, na ciência, que é tão criticado, que eles falam que judia tanto, né, dos animaizinhos, que direito o ser humano tem de fazer isso, né? Então, ele sempre vai aprender para escapar da punição ou para satisfazer uma necessidade. Então, sempre o animal, por exemplo, nesses lugares são privados, né, da água, do alimento, para que isso seja usado para ele aprender. Quem adestra, né, um cachorrinho também faz isso. Então a inteligência dele, como você falou, é bastante, bastante limitada. Ele aprende sim, mas de acordo com a vontade, né, da necessidade dele, diferente do ser humano, né? A própria criança também aprende um pouco assim, né? É, Eu achei interessante aqui essa, essa parte que eles questionam aqui o princípio independente da matéria, né? Então, assim, independente do mundo, né? Se é o mineral, vegetal, animal, todos têm o princípio do além-matéria. Lembrando nos estudos anteriores, lembramos do fluido vital, né?
Temos a carne, né, a matéria, fluido vital, tem os fluidos cósmicos também. Então, acho que é interessante isso, né? Apesar dessa diferença, dessa graduação entre mundos, todos nós temos algo além da matéria, né? Até os minerais, pelo visto aqui, né? Existe o fluido vital. E aí esse comparativo entre a distância do animal para o homem está assim como o homem para Deus, né? Eu lembro de alguns ditados, alguns comentários, né? Alguém que faz uma grande descoberta. Então, por exemplo, a questão da reprodução humana, né? Quem, quando se descobriu, né? Falava que, fulano tá brincando de ser Deus, né? Olha o poder que o cara tá fazendo. Então, realmente, isso prova aí o quão distante é o reino hominal pro animal. Fico imaginando um animal pensando, meu, o que que essa espécie aí consegue criar fogo, né? Manusear fogo. Pô, essa espécie tem um aparelho que se aperta o botão mata a gente, né? Uma arma. O animal sabe que o homem, quando aponta uma arma, aponta um arco e flecha, sabe que vai matá-lo, né? Pô, como é que essa espécie aí consegue, né? Só de apertar um botãozinho aí, mata a gente. Então, realmente, assim, é uma distância muito grande mesmo, né? Uhum, Animal e a gente, assim como a gente está para Deus. Muito caminho a uhum, percorrer mesmo, Suzeli. uhum. Isso mesmo, já só corroborando aí com você, acho que você usou só uma palavrinha aí, no reino mineral, eles são inorgânicos, né? Então não tem o fluido vital. Acho que você quis falar aí o mundo Vegetal. animal e não o mineral, né? Mas olha só, essa distância aí que vocês falam mesmo, é bem isso que você falou, Gerson, porque esse princípio inteligente, a gente já viu que ele tá ali, né? Nos animais, nas plantas, e vai passando por estágio. Então, gente, olha essa distância, né? Quando ele compara o ser humano com Deus. Então, olha a distância de um para o outro. Gente, ó. É tempo nisso, né? Apesar de que tempo é muito relativo, né? Dependendo dos mundos aí e dos reinos. Mas olha só, é interessante a gente ver pelo lado aí que todos vocês comentaram, né? Porque esse princípio inteligente que anima aí os animais, ele é a parte do mesmo processo evolutivo que em estágios mais avançados dá origem à alma humana. Então, olha só, né? Os animais, eles têm essa fase aí preparatória da evolução espiritual, né? Então, eles estão ensaiando aí para uma vida mais consciente, que vai dar a essas encarnações futuras. Então, olha só, bem bacana, né, gente? E olha só, chegamos aqui ao final de mais um estudo de hoje, e onde hoje agradecemos, né? Colocamos aqui a nossa gratidão, pois dia 3 de outubro foi comemorado o dia de nascimento de Allan Kardec. Gente, em 1804. Então, Kardec, né, o seu espírito aí fez 221 anos. Então, somos agradecidos por tantos ensinamentos, pelo que nos deixou e ele deixou registrado. Então, agradecemos imensamente a toda essa oportunidade de estarmos aqui reunidos toda semana para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. E que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos lares e em nossos corações. E até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.